o senador e ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco em evento em Minas Gerais onde o governo federal levou investimentos para a educação indígena, quilombola e do campo reafirmou que no Brasil não pode ter anistia, que precisamos escolher nossas prioridades e definitivamente não é anistiando traidores da pátria, e critica duramente o governo Bolsonaro pelo seu negacionismo na pandemia e reafirma que nossa democracia e as nossas instituições funcionam perfeitamente e garantem o Estado democrático. Falou de sua preocupação com o momento de obscurantismo que insistem em nos rodear. E contamos com a sensibilidade do ministro da Educação do nosso país e do presidente Lula para que aquele sonho se tornasse uma realidade. E hoje está aí, o prédio em obras, em prestes em funcionamento, para poder fazer um reconhecimento importante de que Minas Novas está no mapa do Brasil, que o Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais está no mapa do Brasil, que o povo quilombola precisa de respeito e de reconhecimento. Então foi uma escolha, meu caro Aécio, meu caro Alessandro, Paulinho, presidente da Câmara e vereadores, foi um acerto esse encaminhamento dado naquilo que a política nos exige, que é a arte de escolher. Nós precisamos escolher as nossas prioridades. E o Brasil, e digo isso um tanto preocupado com o obscurantismo, o negacionismo, o radicalismo, o fundamentalismo que hoje permeia e insiste conviver em sociedade, o papel que todos nós temos de reconhecer que o Brasil é feito de homens, de mulheres que precisam se respeitar. O Brasil é feito de crianças que precisam ser protegidas, de idosos que precisam ter os seus direitos reconhecidos, dos povos originários, indígenas e quilombolas que fazem parte dessa sociedade e que precisam ter o cumprimento da Constituição em respeito a cada um deles. E esta convivência de todos que têm religiões diferentes, que têm orientações sexuais diferentes, que têm vocações políticas diferentes, tudo isso é possível a partir de uma palavra que é um conceito muito importante que deve ser sempre evocado, especialmente nos momentos de hoje, que é democracia. A democracia que alguns insistiram em negar, em combater e em evitar no nosso país. E agora, depois de tudo que aconteceu, com plano de golpe de Estado, com minuta de golpe de Estado, com depredação de prédios públicos, com cooptação da sociedade a partir desse conceito antidemocrático, pretendem anistia ampla, geral e irrestrita, como se o 8 de janeiro tivesse sido um passeio no parque. As instituições desse país funcionam. As instituições desse país reagem, as universidades, os movimentos sociais, o movimento sindical, os professores, os partidos políticos, todos nós temos compromisso com a democracia do país, que foi sim vilipendiada e atacada nos anos de 2022 e de 2023, início de 23 no nosso país. Isso precisa ser dito, porque todos nós precisamos resistir, presidente Lula, e enfrentar esse movimento que existe. Os mesmos que negaram a democracia, negaram a ciência na pandemia e negaram vacina ao povo brasileiro, e mais de 700 mil pessoas morreram. Os mesmos que negam a democracia, negam a importância das universidades públicas e dos institutos federais, e a resposta é uma educação estruturante. Os mesmos que negam a democracia hoje pretendem, repito, uma anistia plena, geral e irrestrita, que haverá de ser resistida por cada um de nós, homens públicos responsáveis. Por isso, meus caros amigos, eu tenho dito sempre que nunca foi tão importante nesse país os professores para poder formarem a nossa juventude, a nossa sociedade. Nunca foi tão importante nesse país os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para aplicar lei e ordem àqueles que ultrajarem a democracia e o nosso Estado de Direito. Nunca foi tão importante a imprensa do nosso país para poder dar a informação correta em tempos de falsidade,
de mentiras que permeia sobretudo as redes sociais ainda não reguladas no nosso país. E digo, presidente Lula, que os partidos políticos foram importantes, que os profissionais da saúde foram importantes na pandemia, que todos nós fomos importantes para preservar a democracia, inclusive o senhor, mas nesse instante digo, presidente Lula, nunca o Brasil precisou tanto do senhor como hoje para garantir a soberania nacional do Brasil. Democracia e soberania, a prova, sob risco, que precisa da resistência a partir de um homem que reúne experiência, pela terceira vez presidente da República, que reúne sabedoria, que reúne respeitabilidade mundo afora e que é capaz, a partir desses predicados e desses atributos, estabelecer o diálogo necessário para que tenhamos a nossa soberania resguardada. O Brasil é dos brasileiros e os brasileiros têm Luiz Inácio Lula da Silva como um líder capaz de dialogar e dar solução para esse problema que enfrentamos nesse instante. E para concluir, exaltando e enaltecendo mais uma vez a importância da educação, a importância das universidades públicas, a importância dos institutos federais, a importância dos movimentos sociais. Dizer que eu tenho na minha biografia política de 10 anos de vida pública erros e acertos, mas não está no rol dos meus erros ter traído a democracia do nosso país. Quando presidente do Senado e do Congresso Nacional, em 2022, eu dizia aos quatro cantos em alto e bom som, que o presidente que fosse eleito, a ele seria dado posse no dia 1º de janeiro de 2023, que a nossa justiça eleitoral precisava ser respeitada, que as urnas eletrônicas, que eram motivo de orgulho do Brasil, funcionam e não eram aquilo que esses negacionistas diziam em relação a ela, que nós tínhamos uma democracia forte, a democracia que elegeu pela terceira vez Luiz Inácio Lula da Silva, e eu tenho muito orgulho nessa mesma biografia, de naquele dia 1º de janeiro de 2023, instantes antes daquela imagem que o presidente Lula subia pela terceira vez a rampa do Palácio do Planalto, instantes antes, sentado na cadeira de presidente do Congresso Nacional, em uma sessão solene de posse do presidente eleito, lá estava eu sentado como senador de Minas Gerais a dar posse ao presidente legitimamente eleito por esse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, o meu reconhecimento, o meu apreço, a importância de Lula nesse momento para a garantia da nossa democracia, para a garantia, repito, muito adequado esse tema nesse instante, que é a soberania nacional. Muito obrigado, presidente Lula, pela oportunidade, e nós estaremos juntos. Lula, que tem sido muito importante para Minas, no acordo da dívida do Estado, no acordo de Mariana, nas estradas federais do nosso Estado, nas barragens de água, será ainda mais importante no seu próximo mandato como presidente da República. Muito obrigado.